Temos uma ligação agora. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Pois Sua não? bênção, Padre Fábio. Deus abençoe. Quem está falando? Sua mãe. Ah, minha... Ué, mas a senhora está um pouco diferente. Tudo bem com a senhora, dona Ana? Tudo bem, graças a A Deus. senhora está gripada? A senhora está com voz de urso? Oi? A senhora está com a voz grossa? O que está acontecendo? Uai, eu tô com a voz da sua mamãe mesmo, ai. Que prazer Oi. falar com a senhora. Uai, pra mim foi a maior alegria nesse convite que eu tive para fazer essa surpresa para você. É? Eu quero te dar os parabéns por esses 3 anos que você está aí falando para o Brasil, para o mundo inteiro, né, meu filho? Levando essa mensagem, levantando pessoas que já perdeu a esperança, triste, e as pessoas que te escutam e falam, meu Deus, seu filho me fez uma mudança na minha vida. Eu, como mãe, eu fico assim, nem sei como falar. De ver o tanto que você faz bem para as pessoas. E eu, como mãe, louvo e agradeço a Deus por você estar aí fazendo essa bênção, essa graça acontecer na vida das pessoas. E quero te pedir que Deus te dê muita saúde, meu filho, para você continuar esse seu trabalho por muitos e muitos anos. Até enquanto eu alcançar, eu quero estar aqui junto com você. Você é um filho muito querido, muito amado meu, você sabe. Você é o meu pai. Você lembra de você falar? Lembro. E eu sou sua filha agora, hein? A senhora A seja sua comportada. bênção, papai. Deus te abençoe e seja comportada, viu, filhinha? Eu sou muito comportada. Obrigado, mãe. Muito Pois obrigado. é. Obrigado mesmo, viu? A senhora está sempre comigo aqui. Aliás, eu fico pensando assim no mistério dessa continuidade, né? Bonito a gente pensar, a gente perceber como é que as pessoas continuam dentro de nós de um jeito tão intenso. As pessoas não terminam. E elas não terminarão à medida em que elas continuarem amadas assim. Quando você percebe que a sua fala está impregnada pela sabedoria de uma mulher que nunca frequentou a escola. A minha mãe não teve oportunidade de ir para a escola. A minha mãe frequentou, me parece que só até o 3º ano, se eu não me engano. E no entanto eu fico vendo assim que na hora que eu perco o discurso inteligente, na hora que não me sobra muito daquilo que eu estudei, sabe? O que me socorre é o que a minha mãe me ensinou. Talvez você até possa dizer isso comigo, né? Quantas vezes o programa deu certo porque minha mãe estava aqui. Quando a gente mantém as pessoas vivas dentro de nós, quase que como uma forma de fazer justiça, né? Uma forma de dar voz aos que não têm, né? Uma forma de emprestar, né? O corpo a quem não pode estar aqui. Assim como a gente pode ressuscitar os que foram embora já. Outro dia eu estava pensando, a minha mãe sabe assim, ela sabe o quanto que eu amei o Robinho, né? E eu me lembro que quando ele morreu, ela foi a pessoa que mais ficou do meu lado, assim, naqueles dias. Porque ela sabia do quanto nós éramos amigos e ela sempre me dizia isso. Que era uma amizade que ela admirava muito. E eu fico pensando assim, nessa capacidade que às vezes a vida nos dá de o outro continuar dentro de nós. A gente já não sabe mais dizer o nome da gente sem a gente lembrar o nome dos outros também, né? Quando você percebe que por uma força misteriosa as pessoas já morreram, elas não existem mais, mas de alguma forma elas estão legitimamente representadas naquilo que a gente é.
Eu não sei se a minha mãe vai morrer primeiro, se eu vou antes dela, mas uma certeza eu tenho. Um será testemunho da ressurreição do outro. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder experimentar na minha carne o que os discípulos experimentaram. O mistério da ressurreição de Jesus, assim, quantas vezes a minha mãe ressuscitou Jesus dentro do meu coração? Eu me lembro, sabe, que um dos momentos importantes da viagem na Terra Santa para mim foi quando nós íamos entrar dentro do Santo Sepulcro. Eu me lembro que naquele dia eu tinha peregrinado com outro grupo, que não era o que a minha mãe estava. Aí eu corri, né? Na hora que eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu corri, procurei onde ela estava, porque eu queria entrar lá dentro com ela. Lá entram no máximo 3 pessoas juntas, né? Porque na minha experiência de homem, né, de filho, quantas vezes um ressuscitou o outro, sabe? Naquilo que não era fácil, né? Eu não tenho medo do que eu sofri, do que eu sofro, ainda hoje, né? Essa semana, minha mãe, eu sei que ela está enfrentando um sofrimento muito grande. Nós temos uma irmã que está desistindo da vida, uma filha dela que está desistindo da vida. Quase morreu por 2 vezes na semana passada. E eu fico vendo na minha mãe assim, essa capacidade de falar como falou, com tanta dor dentro dela. E eu fico vendo assim, eu me lembro que, aí eu corri, eu vi que ela já estava quase entrando no sepulcro já. Eu segurei na mão dela e falei assim, mãe, eu quero entrar com a senhora aqui dentro. E a gente tocou aquela pedra junto, sabe? Assim como tantas vezes a gente tocou em tantas coisas juntos. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o grande significado do Cristo para nós? É que Ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele venceu a precariedade. E aí tocar aquela pedra e saber, o mistério se deu aqui. Aqui está a origem do que a gente crê. A origem de tudo que me faz falar o que eu falo. Está ali, naquela pedra. Na ressurreição do Cristo. Mas a ressurreição do Cristo eu só pude entender porque um dia uma mulher me ressuscitou também. Me ressuscitou no momento em que a gente era pequeno demais e a gente não sabia articular a vida do jeito certo. Ela me ressuscitou no dia em que eu não queria ficar na escola, porque eu tinha medo da solidão, de ficar longe dela. Ela me ressuscitou no momento em que a minha irmã morreu. Ela me ressuscitou no momento em que a gente viu as coisas darem tão errado dentro de casa. Ela me ressuscitou no dia em que eu quis desanimar da vida. Ela me ressuscitou, assim como ela tenta ressuscitar minha irmã, tenta ressuscitar os meus irmãos. Isso eu falo em nome deles. Eu tenho certeza que todos eles amam profundamente e admiram a minha mãe. E essa é a beleza da vida, né? Entrar ali naquele Santo Sepulcro com a mulher que me ensinou tudo o que eu sei sobre a ressurreição. Não porque me fez ler nos livros, mas porque me emprestou a ressurreição na sua capacidade de ser mulher, de ser mãe, de me gerar de novo. Eu acho que vocês que são mães, vocês têm o poder de nos gerar de novo a vida inteira. Que às vezes a gente precisa nascer de novo. Não são poucas as vezes na vida que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo às vezes é tão duro, né? É tão difícil. Eu vejo lá com a minha irmã. Por mais que você olhe para ela e diga, o que está acontecendo, né? Para não querer viver mais. Para atentar contra a própria vida. É tão difícil nascer de novo. Às vezes a gente tem a resposta fácil para a gente, mas não cabe no outro. E quase que ter que trazer para o ventre de novo.